Bora lá falar sobre culpa, sobre medo e se sentir culpada de ter um filho acima do peso. Se você tem essa culpa, se você sente que aí seu filho tá ganhando peso, que ele tá subindo de peso, ou aquela sua filha linda, maravilhosa, tá subindo cada mais de peso e você não sabe o que fazer para começar a mudar essa realidade aí na tua casa, fica aqui nesse vídeo, tá? Porque olha, se você percebeu que a roupa do teu filho já tá apertada, se você percebeu que a tua filha ouviu um comentário na escola, ou então o médico da tua criança veio, já deixou um comunicado aí para a família que tem algo diferente, que tem algo errado, e o teu coração já tá na tua mão, sabe quando você tá angustiada, você já tá sentindo que tem algo que você precisa fazer? Eu sei como você se sente. Eu sei que o primeiro sentimento que vem quando a gente descobre que a nossa criança está acima do peso é a culpa. E eu também sei que o segundo sentimento é medo do futuro. Eu sei porque eu já passei por tudo isso. Eu tive uma filha acima do peso e até por isso que eu tô aqui hoje, para vir te falar uma coisa, para te dizer que a culpa que você está sentindo ou a culpa que você já sentiu por algum momento e acabou deixando ela de lado aí, acabou guardando e continua acontecendo a mesma coisa. Essa culpa, o medo do futuro dessa criança ter algum problema maior, ou então um trauma, ou então se sentir inferior às outras crianças, esse medo, essa culpa não resolve nada. Nada. Não adianta você, mãe, sentir culpa, não adianta você, mãe, sentir medo. O que adianta são as ações que você faz no dia a dia. E se você não sabe por onde começar, a recuperar o peso da tua criança, para levar essa criança ao peso saudável de novo, esse vídeo aqui é exatamente para você. Hoje eu vim aqui te dar o primeiro passo, um primeiro passo prático contra a obesidade infantil, tá? Mas antes de eu começar aqui, eu quero me apresentar. Para você que é nova aqui no canal, para você que ainda não me conhece, eu sou Bianca. E aqui no meu canal a gente conversa sobre emagrecimento infantil de um jeito muito leve, sem nenhum trauma para a criança e sempre focado no que realmente importa, que é a saúde e a felicidade dos nossos filhos. Eu me incluo aqui também, tá? Tudo que eu divido aqui com vocês, eu vivo na minha casa, eu faço aqui na minha casa. Então, a gente está junto nessa jornada de manter as nossas crianças no peso ideal, tá? E se você é mãe e precisa de ajuda para essa jornada, para começar realmente a mudar a realidade da tua criança, eu já quero te pedir para você se inscrever aqui nesse canal, tá? Porque aqui eu vou trazer conteúdo para você todas as semanas. Já trago esse conteúdo semanalmente. Se você ainda não é inscrita, se inscreva. Ativa o sininho para você receber todas as notificações quando tiver aquele vídeo novo. E eu também vou te dizer que agora você é a minha mais nova amiga. Eu quero te mostrar sempre todo passo a passo. Então, assim, cada dia eu vou trazer aqui uma coisa que vai te ajudar a levar a tua criança a um peso ideal para a idade dela. Então é importante que você se inscreva, que você assista essas aulas, esse conteúdo, os vlogs, as receitas, tudo que tem aqui nesse canal, para que você consiga replicar aí na sua casa também, tá? E como você agora é a minha mais nova amiga, porque você já se inscreveu aqui, eu vou te mostrar que é possível sim reverter toda a situação da sua criança, tá? Sem nenhuma restrição, sem aquelas restrições severas, sabe? De dieta, enfim. Vou já te dar nesse vídeo aqui solução para você começar a mudar algumas coisas aí na sua casa, tá bom? E a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui, a primeira coisa que a gente tem que alinhar aqui como nova amizade é que o emagrecimento infantil, ele não é igual ao emagrecimento de adultos. Então, se você já fez alguma dieta, se você já tentou algo que você fez com você, adulta, na sua criança, para agora, não faça mais, porque isso não é saudável, tá? Você não pode simplesmente ir lá e colocar uma criança em dieta restritiva. Isso vai gerar um trauma na sua criança, tá? E traumas profundos,
vai gerar ansiedade, frustração, risco de saúde na sua criança. Então, se você estava fazendo isso, já para já. Se você pensou em fazer, nem continua, porque isso não traz resultado e ainda pode piorar a situação da sua criança, tá certo? O problema que também muitas vezes eu vejo as mães fazendo, enfim, é não olhar para o ambiente que essa criança está vivendo, tá? Então, assim, se você tem uma criança acima do peso e acha que fazer uma dieta com ela vai resolver, isso não vai resolver, tá? Por quê? Porque a maioria das vezes o problema dessa criança estar acima do peso, muitas vezes é o ambiente em que ela vive, é a rotina em que essa criança está inserida, tá? Mas eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é que você, como mãe que está aqui aprendendo, estudando e querendo saber mais, você tem o poder nas mãos de controlar o ambiente onde a tua criança vive. Mesmo que essa criança fique o dia todo na escola, você consegue controlar o ambiente em que essa criança vive. Primeiro porque você é a mãe dela e você tem a capacidade de reestruturar as coisas, de organizar, enfim, de melhorar esse ambiente, tá? Então é até por isso que eu vim aqui hoje para te ensinar 3 pilares principais assim para a gente dar esse primeiro passo. Pode parecer uma coisa muito simples, mas o simples, quando é feito, funciona. O simples, quando é feito, ele dá resultado. Acontece transformação, tá? E eu não quero que você saia desse vídeo aqui sem algo para aplicar na tua casa. Então, por isso, hoje eu quero te ensinar 3 pilares principais para você conseguir aí transformar a sua casa e transformar, claro, a tua criança. E sempre começando devagar, para ter resultado concreto, para ter um resultado que vai permanecer, ok? Então, coloca aí no seu caderninho, no seu post-it, na sua folha, pega alguma coisa para você anotar esses pilares para você começar hoje a já fazer uma mudança na sua casa, ok? E o primeiro pilar que você vai fazer aí é a limpeza da despensa da tua casa. Como assim, Bianca? Minha despensa não tá suja. Não é isso que eu quero dizer, não. Você vai olhar para a sua despensa com muito amor, com muito carinho e observar o que tem ali dentro que está aumentando o peso da tua filha ou do teu filho, tá? E às vezes você pode até nem saber o que é que está engordando a criança. Por isso que eu até quero que você fique aqui nesse canal e se inscreva, porque os próximos vídeos vamos conversar mais especificadamente sobre os alimentos que são inflamatórios, os alimentos que você acha que é saudável, mas não são, a quantidade ou a forma de entrega desses alimentos. Às vezes você está aí entregando fruta para tua criança, mas está fazendo de um jeito errado que está gerando sobrepeso. Então eu quero que você comece devagar, tá? Eu quero realmente que você comece aos poucos. E esse primeiro pilar, ele é fundamental dentro da tua capacidade de conhecimento, por exemplo, tá? E por que eu digo isso? Porque eu já sei olhar os rótulos, já sei ler o que tem ali, o que não tem. Talvez você que esteja aqui hoje não tenha esse hábito de ler o rótulo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar na sua despensa o que tem ali de açúcar, sabe aqueles açúcares adicionados? Seja um achocolatado, um doce de leite, um leite condensado, açúcar mesmo que usa no leite da criança, enfim. Qualquer coisa que você olhe e fala assim, não, isso aqui está colaborando para o sobrepeso dos meus filhos. Você vai retirar isso da sua despensa. Você pode guardar em outro lugar, pode doar para alguém, enfim, faça o que você quiser. Mas sem alarde, sem falar nada para a criança, só começa a modificar essa despensa, tá? Faça isso por você, faça isso pela tua criança. Ela precisa desse seu apoio. A criança que está acima do peso, ela não tem noção do problema que ela está começando a enfrentar na vida dela inteira. Se você não tira essa criança do sobrepeso agora, na infância, ela vai viver com problema. Ela vai ter uma adolescência problemática, ela vai ter uma juventude problemática, ela vai ser um adulto com sobrepeso, com aquela obesidade mórbida, dependendo se nunca for cuidado, né? Se nunca for olhado para isso. E o simples é o começo, é o primeiro passo, é o primeiro passo. E por que é um pilar?
Porque se você não olha ali na base, se você não olha no começo, não adianta você fazer uma dieta restritiva, porque a hora que acabar os dias da dieta restritiva, o armário vai estar lá cheio de coisa que essa criança não pode consumir. E por que não pode consumir? Porque realmente faz mal. É algo ultraprocessado, é algo que não traz nutrição ao corpo, né? E uma criança que está acima do peso, ela provavelmente, mesmo acima do peso, não está nutrida. O sobrepeso não quer dizer que a criança está saudável, porque come bem, porque come... Não. A maioria das crianças que estão com sobrepeso estão em desnutrição. Parece de contraditório de falar, mas não é. Então você, mãe, precisa olhar aí para a sua despensa e ver aqueles ultraprocessados, bolachas, suquinhos de caixinha, qualquer coisa que tenha açúcar, balas, guloseimas, marshmallows, pirulitos, chocolates, cereal matinal, isso tudo você tem que retirar da sua despensa, sem alarde, sem dificuldade, sabe? Não faça a sua criança sofrer, não mexa nos sentimentos da criança. Mas se não tá lá, a criança não vai ver e ela também não vai querer. Né? Pode ser até que ela fale, mãe, acabou meu cereal que eu gosto, você compra de novo? Ou mãe, acabou o meu achocolatado, você compra de novo? Aí você fala assim, ai filho, então, a mamãe tá mudando umas coisas aqui e essa semana a gente vai provar umas coisas novas, a mamãe tá aprendendo sobre alimentação e eu quero mudar aqui um pouco pra gente ficar mais saudável, sabe? E aí você começa a trazer essa conversa para a criança de orientação, de entendimento de que comida não é apenas comida, mas ela é algo muito maior. Ela é a nutrição para uma vida, para conhecimento, para inteligência, para saúde física, mental, emocional. A criança não precisa saber disso tudo não, mas quem tem que saber é a mãe que está com essa criança. E se ela está acima do peso, ela precisa de você, tá? Então assim, se seu armário tá aí cheio de bolacha, de salgadinho, a criança ela vai comer. Sabe? Mesmo que seja salgado, aqueles salgadinhos, batatinhas, tudo isso tem açúcar, tudo isso tem corante, tudo isso tem condimentos, são ultraprocessados que fazem muito mal. E hoje em dia, a gente já sabe que faz mal. A dificuldade é em como fazer a troca, né, desses alimentos. Até por isso, eu quero saber de você. Se você tem dificuldade com a sua criança em relação ao alimento, coloca aqui nos comentários para mim qual é a sua maior dificuldade. Porque eu quero trazer vídeos específicos para vocês, ajudando mesmo a essa dinâmica de troca, de ok, o que é mal, o que é bom, como fazer essa troca, como incluir coisas novas se nem a família em si tem o hábito de comer, né? Então, assim, eu quero te ajudar e esse canal é realmente uma troca, sabe? Você me pergunta e eu te respondo, eu quero te ajudar. E a sua dúvida, a sua pergunta pode ser a pergunta de outras famílias também. E assim a gente consegue colaborar uns com os outros aqui, tá? Então não esqueça de deixar aqui nos comentários qual é a sua dificuldade com a alimentação, tá? E outra coisa, se você tá aí com esse armário cheio, troque esse armário, tá? Diminua esse consumo, tire da vista da criança, não permita que ela compre. Se essa criança sempre vai ao mercado com você, tenta mudar essa logística, sabe? Tira a criança dessas compras, deixa a criança em casa ou vai no horário que ela tá na escola, para que você consiga comprar coisas sem a criança pedindo, porque às vezes o hábito de pedir já tá lá enraizado na criança, sabe? Às vezes a criança nem quer, mas a hora que ela vê, ela fala, ai mãe, eu quero esse negócio aqui, nunca provei, é bonito, é colorido, é azul, é rosa, enfim. E aí essa criança vai ter a vontade de algo porque ela viu. E quando ela não tem mais esse visual, fica muito mais fácil, tá? E claro, aos poucos você vai ensinando por que não compra, por que é melhor não consumir, mas isso é lá na frente. O primeiro pilar é esse. Olhar como que tá a sua geladeira, como é que tá a sua despensa e ir retirando os alimentos que você já sabe que faz mal. Você não precisa saber profundamente quais são, mas você já sabe que açúcar faz mal, você já sabe que refrigerante faz mal, você já sabe disso, tá? Então, faça isso como seu primeiro pilar de início desse movimento para tirar a criança dessa situação, ok? O nosso segundo pilar é um pilar assim essencial. O terceiro também, então fica aqui
até o final para você ouvir, mas esse segundo, ele faz toda a diferença, que é a regra do exemplo. Se você, mãe, quer que os seus filhos consumam salada, por exemplo, na hora do almoço, não adianta você falar, filho, come salada, a mamãe fez, a mamãe lavou, ou tem brócolis aqui, come o brócolis que é uma delícia, tá muito bom. Mas você, mãe, ou pai, ou pessoa que está responsável por essa criança, não consome esse tipo de alimento, vai ser mais complicado, vai ser muito mais difícil, tá? Qualquer criança, ela vive de exemplo de visão. Qualquer criança, qualquer criança. Não adianta falar. A gente tem que fazer. Isso também é um detalhe que eu posso até te trazer aqui, nem em relação à comida. É em relação a guardar os brinquedos. Se você vai lá e fala assim, filha, guarda o brinquedo, por favor, que você acabou de usar. Ok, é uma obediência, a criança tem que fazer. Mas se você for com a criança e falar assim, filha, vamos guardar o brinquedo que você estava brincando? Aí você junto com a criança vai como se fosse fazer isso por ela, mas não, a criança vai junto e faz. Por quê? Porque você é um exemplo que está indo mostrar para ela que aquilo está guardado. E você também tem que ser um exemplo, né, de organização nas suas coisas, organização no seu quarto, no seu armário, no banheiro. Se você, mãe, não tem organização, o mínimo que seja de colocar as coisas no lugar, usou um copo, coloca lá dentro da pia, né? Ou usou uma louça, põe dentro da lava-louça, enfim, se você não é o exemplo, a sua criança não vai fazer também, entendeu? E isso acontece na comida. Se você quer que a sua criança tome muita água, se você quer que a criança coma uma proteína no café da manhã, por exemplo, um café da manhã assim com uns ovinhos mexidos ou um franguinho desfiado, que são comidas saudáveis para uma refeição, uma primeira refeição do dia. Se você não faz isso, os seus filhos também. Vai ser muito difícil de acontecer. É muito difícil mesmo. Então, o segundo pilar é esse. Seja o exemplo, tá? É a regra do exemplo. Seja o exemplo. Porque assim, a sua criança ela vai te imitar para o lado bom, né? Imagina você pedindo para os teus filhos tomarem água durante o almoço, mas você, mãe, toma uma Coca-Cola zero, porque você é adulta. Adulta pode tomar o que quiser, mas a criança não. Não adianta. Assim que ela tiver a oportunidade de tomar um refrigerante, ela vai tomar um refrigerante, porque a mãe dela toma um refrigerante dentro de casa, né? Ah, mas é só fim de semana. Não importa. Não é exemplo, né? Então, assim, se você quer fazer suas coisas que você sabe que não é boa, faz longe da criança, tá? Não deixe ela ver, ok? Seja exemplo e faça com que a criança aprenda pelo exemplo, não pelo sermão, tá bom? E aí, o primeiro passo para ela emagrecer realmente é você trocando o seu prato, é você melhorando o seu prato, é você melhorando a mesa na hora do café, na hora do almoço, tá? Essa parte alimentar, os adultos têm que fazer a diferença nessa parte. E eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que a criança pode estar. Tem criança que almoça na escola. No meu caso, meus filhos estão almoçando na escola e isso para mim é um desafio, porque a escola não é saudável. Mas a gente tem que viver dentro das nossas possibilidades. Aqui, por exemplo, eu não tenho controle do almoço, mas eu oriento o que é bom, o que não é saudável, oriento o que não se deve comer, mando as lancheiras mais saudáveis possíveis para que tenha essa compensação, sabe? Do almoço, ok, não consigo controlar, mas o meu jantar eu consigo controlar. Então, eu consigo diminuir aqui carboidrato no período da noite, consigo fazer um jantar mais leve, consigo dar um jantar num horário adequado para essas crianças dormirem com a barriguinha já, sabe, satisfeita e com aquela digestão feita. Tudo isso faz sentido para quem precisa emagrecer. E a criança, ela não sabe disso. Ela não sabe e ela nem precisa saber. É por isso que eu falo com os pais, eu falo com a mãe da criança.
porque você pode ajustar os horários da criança, você pode ajustar a alimentação dessa criança e ela vai perdendo peso, ela vai eliminando peso. A hora que a criança vê, ela já tá maravilhosa no peso ideal, você, mãe, tá saltitante de alegria porque tem uma criança saudável, feliz, mais animada, mais inteligente, com autoestima lá em cima, mais disposta. É isso que traz o emagrecimento, sabe? Não é número na balança, não é olhar para a criança e falar, ai, tá gorda ou tá magra, tá bonita, tá feia. Não é isso. É saúde, mas é saúde mental, saúde física, saúde emocional, sabe? Isso faz toda a diferença quando você olha para esses pequenos detalhes. E eu quero até te trazer o pilar 3, que é as pequenas trocas, grandes resultados. Esse é o pilar 3. Não tenta mudar tudo de uma vez. Não dá, tá? Não é possível. Não seja radical. Isso machuca não somente você, porque você, mãe, vai se sentir frustrada de não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então comece trocando aí coisas pequenas, olha a sua despensa, comece a ser exemplo, comece trocando, por exemplo, o refrigerante da tua casa, elimina, não coloca suco no lugar, coloca água, ensina a criança a beber água o tempo todo, o dia inteiro, nada de suco de fruta sem açúcar, não dificulta a vida. Pega água e dá para tua criança, ensina a criança a beber água, a se saciar apenas com água, sem coisas doces, sabe? Sem bebidas gaseificadas, sem chás adocicados, mesmo que seja zero açúcar, é pior ainda. Se você pensar em dar alguma coisa para a criança, seja refrigerante ou chá, zero açúcar, não faça isso. Ele é cheio de coisas que fazem mal e fazem mal mesmo para intestino, para fígado, para rim, para o corpo inteiro, para as células da criança. Então não dê. Prefira sim dar água para essa criança, tá? Mas não seja radical. Troque aos poucos. Tirou o refrigerante, vai para um suquinho. Tirou o suco de melhor qualidade, vai para a água, vai aos poucos. Ou vai conversando com essa criança, vai trazendo consciência. Quando você vai trocando as coisas de dentro de casa, as pequenas trocas vão trazendo um paladar novo para a criança. Assim como nós adultos, as crianças também, as papilas gustativas, elas se trocam a cada 30 dias, 21, 30 dias, não me lembro exatamente a data, mas é quase um mês aí para essas papilas mudarem. E quando você vai tirando o açúcar dessa criança, o doce dessa criança, né? Do chá, do suco de caixinha, dos doces, enfim, esse paladar vai mudando. E a criança não vai querendo mais, ela começa a comer aquelas coisas e fala, nossa, não tem gosto de nada isso aqui, é só doce, né? Então essa troca já reduz uma quantidade enorme de calorias e calorias vazias que essa criança está consumindo semanalmente. Às vezes seu filho ou a sua filha toma suco, por exemplo, todo dia no café da manhã, todo dia na escola, todo dia na hora que vai jantar. Isso tudo são calorias enormes. E para eliminar essas calorias, a criança deveria viver em atividade física. E a gente sabe que é impossível, a gente sabe que é complicado, a criança vive sentada dentro da sala de aula, quando chega em casa está no sofá, é complicado você colocar uma criança em movimento. Eu sei, eu tenho 3 aqui em casa e é bem difícil. Eles preferem, é claro, ainda mais aqui que é frio agora, eles preferem ficar deitadinhos assistindo um filme do que ficar correndo para lá e para cá. Mas mesmo assim, a gente tem que ser firme, a gente tem que fazer a nossa parte, que é ajudar aí na alimentação, que é colocar essa criança para dormir mais cedo. A gente vai ter vídeo falando sobre sono, porque faz toda a diferença. Se você quer que a sua criança emagreça, você precisa assistir o vídeo que eu vou trazer aqui sobre o sono. Isso faz total diferença no emagrecimento, é o que acelera o processo de emagrecimento de uma criança. Então, continua aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui nesse canal, porque esse ano vai ser assim, toda semana com conteúdo para que você pegue aqui e aplique na tua casa, tá bem? Então use esses 3 pilares na sua casa. Se você não lembra mais, volta esse vídeo e assista de novo, porque é importante você mudar, começar a mudar devagar. Toda mudança tem um tempo para acontecer e ela tem um início, e o início é simples, só que você precisa começar, ok?
Se você quer ver a sua criança baixando de peso, você tem que escolher uma batalha por semana. Uma batalha por semana, tá? E não cometa um erro que muitas mães cometem, que eu vejo, e isso faz muito mal para a criança. Que é até um bônus aqui que eu quero te dar, que é o erro de não fazer, tá? Então, o erro que você não pode fazer, que é usar palavras sobre o excesso de peso, tá? Você nunca traga consciência para a criança de que ela está gorda, de que ela está acima do peso, de que ela está doente por estar acima do peso, porque é o que está acontecendo, tá? Mas essa criança ela não precisa saber disso. Isso destrói a autoestima da criança, isso causa trauma nessa criança e muitas vezes é um trauma assim irreversível. É uma coisa que ela vai levar para a vida e vai ser muito difícil de mudar isso. Então, não fale que ela tá acima do peso, que ela tá feia, que ela tá gorda, que ela tá barriguda. Não fale isso nunca, tá? Peça desculpa se você já fez isso com a sua criança. É importante você fazer isso e pare de falar isso, tá? Pega essa criança e comece a mudar o seu vocabulário em relação a ela. Ok? Seja mais gentil, elogie mais a criança, principalmente nas situações onde ela está, por exemplo, mudando de hábito. Se você vê que a sua criança, por exemplo, está mastigando mais, porque você está orientando ela a mastigar mais vezes, porque com certeza quem mastiga mais devagar consegue eliminar melhor esse alimento, o que gera emagrecimento. São muitos detalhes para emagrecer, mas eu vou trazer tudo aqui para você, então fica comigo, tá bem? Eu não quero te perder, eu não quero mesmo, porque eu tenho uma criança em casa que passou pela situação do sobrepeso e hoje ela não tá mais. Isso é tão maravilhoso. Eu dou glória a Deus por isso, porque com certeza ele me capacitou para me manter firme dentro das minhas ações aqui em casa. Não tenho dúvida que Deus colocou a mão dele em nós, mas ao mesmo tempo as minhas ações fazem parte do processo. E é por isso que eu quero que você também faça isso na sua casa. Tá? Então mude o vocabulário, seja gentil, mude os hábitos na sua casa, coloque água todo dia para a criança e fale com a criança, olha, parabéns que você está tomando água, eu estou muito orgulhosa de você, dá para perceber que você está mais animada, mais saudável. Você já percebeu isso? Que desde quando você começou a tomar mais água, você está mais animada, mais feliz? O cabelo muda, gente, a unha muda, tudo muda quando você começa a dar água para a criança. E é muito legal de ver. Então, comenta as partes boas, sabe? Falando que é bom para o corpo, parabeniza a criança porque ela tá, por exemplo, comendo menos. Vamos dizer assim que essa criança, ela repetia muito, né? Ansiedade, nananá, vou comer tudo porque eu não penso, nananá, e tô comendo. A criança que vê tela, por exemplo, enquanto tá lá comendo, ela nem vê que comeu e quer mais e quer mais. Se você mudar isso aí na sua casa, de desligar a tela, coloca todo mundo na mesa para comer, vamos comer conversando, fala, ó, vamos mastigar um pouquinho mais, não vamos beber nada enquanto tá comendo, para que a digestão aconteça. E aí no fim do almoço ou do jantar fala, olha, parabéns, gente, parabéns para todo mundo. A gente comeu devagar, a gente conversou. Traz consciência que esse movimento de se alimentar é bom, mas precisa ser uma alimentação nutritiva, precisa ser uma alimentação boa. Quando você traz consciência para sua casa, tudo muda, os processos mudam. E aí facilita também essa vida mais saudável acontecer, tá? Então, fique esperta nisso, começa a se policiar. Se você está elogiando a tua criança, quando ela está fazendo as coisas boas também, né? Vamos olhar para a criança e falar, olha, parabéns, você tomou muita água, parabéns, você fez exercício hoje, ou parabéns, você dormiu no horário ontem e acordou super bem hoje de manhã para ir para a escola. Olha como é bom dormir mais cedo, você acorda mais animada, tem mais tempo para comer devagar, tudo é um processo. E quando a gente parabeniza, quando a gente mostra para a criança que os hábitos novos são bons, são legais e trazem benefício, fica muito mais fácil, fica muito mais gostoso da gente viver essa vida mais saudável, tá? Então, faça isso com a sua criança, muda esse vocabulário aí na sua casa, tá? Fala assim, ó, vamos comer isso pra gente ficar mais forte.
por exemplo, uma coisa nova, né? Uma proteína, ou então uma salada. Coloca lá na mesa e fala, ó, vamos comer isso aqui pra gente ficar mais forte, com mais energia, pra gente dormir melhor, pra gente conseguir estudar melhor na escola. Tudo isso faz diferença quando a alimentação tá diferente, tá? E sempre fale, sempre mencione que a sua criança é bonita, que a sua criança é linda, que ela é educada, que ela é gentil. Assim como você gosta de receber elogio, eu tenho certeza que seus filhos também, tá? Então olhe para as partes boas, comece a elogiar seus filhos aí, tá? Porque isso vai fazer diferença. Não somente no peso dessa criança, mas no emocional dessa criança, tá? Da parte sentimental dela também. E olha, mudar a saúde dos nossos filhos é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, tá? Isso é importante eu frisar aqui. A maratona, ela demora, ela tem processo, ela cansa, ela é difícil, mas é possível, dá para chegar lá, dá para ter resultado e dá para chegar em primeiro lugar nessa corrida, tá? E se você der esse primeiro passo hoje, em breve você vai agradecer por ter começado, por simplesmente ter começado. O ano está começando e você pode, junto desse ano, começar com coisa nova, começar com rotina nova, começar a colocar aí coisas novas na sua casa. E é até por isso que eu tô aqui, para te ajudar a viver esse processo de forma linda, leve e muito mais saudável, tá? E eu quero até saber de você. Lembre-se de deixar aqui nos comentários se você ainda não escreveu. Qual é a sua dificuldade que você tem hoje em relação à alimentação dos seus filhos? Comenta aqui embaixo para mim, porque eu quero ler a sua dúvida e eu quero gerar mais conteúdos para vocês, para os próximos vídeos, ajudando a cada um de vocês. Lembre-se que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra família. Então tenha coragem e coloca aqui para mim nos comentários. De preferência, se você quiser colocar aí também se a sua criança está acima do peso ou não, qual é a idade, qual é o peso, que aí eu vou começar a te ajudar de forma muito mais específica, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se ele te trouxe um pouquinho de clareza hoje e estar aqui até agora e até o próximo vídeo.